Olá pessoal, graça e paz, estamos em mais um programa Farol Doutrinário. É esse programa que tem como alvo trazer a nossa missão e visão como Ministério Verbo da Vida. Fique empolgado, divulga esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque sei que vai ser um tempo maravilhoso. E eu estou aqui com o meu querido pastor Tiago Borba, ele que vai estar comigo nessa conversa muito especial, nessa edição do programa. Isso aí, Fernando, tudo bem? Bom demais estar aqui mais uma vez com vocês, poder compartilhar, conversar um pouquinho da palavra, falar um pouquinho mais sobre doutrina. E nós estamos com um convidado aqui muito especial, o Fernando vai apresentar já e a gente vai tentar extrair dele o máximo que a gente pode hoje também. Isso aí, estamos com a honra de ter conosco aqui no estúdio do Ministério Verbo da Vida, nosso querido pastor Tony Cook. Ele vai ter uma participação maravilhosa durante essa edição do programa. Estamos também com o Tiago Garcia, que vai estar traduzindo. Eu quero que você fique empolgado, porque nós estamos muito felizes, pastor, de ter o Senhor conosco nessa edição. Thank you. It's so good to be with you today. Muito obrigado. É maravilhoso estar com vocês hoje. Amém. Bom demais. Vamos começar para a gente ganhar bastante tempo aqui com o pastor, extrair dele o máximo que a gente pode. Pastor Tony, o seu site, você tem um site na internet com muito material legal. Eu gosto muito desse site. Pastor Tony, you have a website with a lot of good content on the internet, and I really personally enjoy this website. Tem uma seção bem específica de um fórum de pastores onde o senhor faz uma pergunta e colhe a resposta de vários pastores diferentes. And there's a specific session that you reunite a lot of pastors, and in this section you propose a question and you have from them lots of different answers about this subject. E eu queria saber, o senhor conhece muitos pastores de lugares diferentes, que até têm visões um pouco diferentes. Como é para o senhor transitar no meio de tantos pastores que às vezes pensam um pouco diferente, têm diferenças na doutrina, naquilo que creem, mas o senhor faz isso com tanta graça. And I would like to ask you how it is to you, because some of them think a little bit different, has different visions, but you are able to navigate really well amongst them. How is to you to do that? I had the privilege of directing a ministerial association. Eu já tive o privilégio de dirigir uma associação ministerial with 2,400 ministers. Com 2.400 ministros. And we all had the same training. E todos tivemos o mesmo treinamento. So on the essentials of the faith. Então, naquilo que a gente considera os pontos essenciais da fé, I think we would all share the same belief as to the very important things. Eu acredito que nós sim compartilhamos a mesma crença sobre as coisas mais importantes. But when it comes to issues of style and methods, mas muitas vezes quando se refere a questões ligadas ao estilo pessoal, ao método de cada different ones would have different perspectives. Pessoas diferentes podem ter perspectivas diferentes. So we usually ask a question. E geralmente a gente propõe nessa sessão uma pergunta to get their input. Para ouvir a contribuição de cada Because deles. I believe we can learn from each other. Porque eu acredito sim que a gente pode estar aprendendo uns com os outros. Now, if we ask the question, agora, se a gente propõe a pergunta, do you believe Jesus is the Son of God? Se a gente fizesse a pergunta, você acredita que Jesus é filho de Deus? Do you believe Jesus was raised from the dead? Você acredita que ele ressuscitou dos mortos? Those to me are doctrinal absolutes. Para mim, eu consideraria que esses pontos são absolutos doutrinários. And we should all have the exact same answer. E todos nós devemos ter exatamente a mesma resposta. But when you begin to ask questions about ministry styles, mas muitas vezes quando você vai um pouco para perguntas que são mais relativas a estilos de ministração, you know, how many services do you have on Sunday? Quantos cultos você tem no domingo? How do you train people in different areas for ministry? Como você treina pessoas diferentes para diferentes áreas do ministério? Things that are not absolutes. Coisas que não são assim, se concentram nesse campo do absoluto. Then we can learn from each other. Então a gente pode sim aprender uns com os outros. Some pastor might say, well, we train all of our workers at a meeting where everyone comes together. Alguém pode dizer, não, o nosso jeito de treinar aqui é fazer um culto, uma reunião, e aí todos os trabalhadores, os colaboradores vêm para esse momento. Somebody might say,
say, well, we have some times together, but some of our training is done on modules on the internet. Alguém pode dizer, não, a gente até tem momentos juntos, mas o treinamento mesmo acontece através de módulos específicos que a gente ministra remotamente pela internet. When it comes to issues of creativity and Quando se- things of that nature, Quando se trata de questões ligadas à criatividade e coisas dessa natureza, then we can learn from people who have different approaches. a gente pode sim aprender com pessoas que têm abordagens distintas. So we can have variety in that area, A gente pode até ter variedade nessa área, but unity on the essential areas. mas sempre unidade nas áreas essenciais. And I probably invite a couple of hundred pastors E- to respond to those kinds of questions. Provavelmente eu geralmente convido ali algumas centenas de pastores para responder essas perguntas. And I've learned many things myself from their different ideas and approaches. E eu mesmo já aprendi várias coisas das ideias deles, das formas que eles abordam essas questões. And we tell them just because something works in one area it might not work in another area. E a gente sempre deixa claro, né, que só porque uma coisa funciona num lugar, talvez não funcione bem no outro. For example, one pastor might have a church, Por exemplo, um pastor talvez tenha uma igreja and maybe in a rural community, e talvez seja numa comunidade mais rural. and most everyone is available on Sunday morning. E lá naquela comunidade, quase sempre todo mundo está disponível nos domingos de manhã. So they could do their church a certain way. Então eles podem conduzir o culto deles de um jeito específico. But if somebody pastors in a very large and busy city, Mas se for também alguém que pastoreie numa cidade grande, onde todo mundo está ocupado correndo, they might have a large number of people who work on Sunday. talvez eles precisem ter um número até maior de pessoas trabalhando no domingo. So they might have to be more creative and offer more options. E talvez eles precisem até ser mais criativos, oferecer mais opções. So in matters of doctrine, No que se refere à doutrina, we are very strong. a gente é bem firme. But in matters of methods and styles, Mas no que se diz respeito a métodos, estilos, we recognize that different things work better in some settings than in others. a gente entende também que algumas coisas podem funcionar melhor num certo contexto do que em outro. Muito bom. Maravilhoso. Really good, excellent. Muito bom. Espero que você que está aí nos assistindo esteja sendo edificado com tudo que está sendo demonstrado aqui. Aproveita, compartilha, curte esse vídeo, principalmente com aqueles que são da família Verbo da Vida. Como esse programa tem como missão mesmo atingir o seu coração e te tornar familiarizado com aquilo que a gente crê. Pastor Tony Cook, o senhor tem muitos anos de ministério, né? Uma vida dedicada ao estudo da palavra. Pastor Tony, you already have a long journey in the ministry, many years dedicated to the study of the word. Como o senhor vê a influência da palavra da fé agora no século XX? How could you evaluate and comment the influence of the word of faith in this century that we are living in? To really impact or to study the impact of the word of faith, Para realmente termos condição de estudar o impacto da palavra da fé, of course, we look at the influence in these 22 years of this century. a gente, claro que avalia esses 22 anos do século atual que nós estamos, But we also have to go back probably 35 or 40 years in the previous century. mas a gente deve também voltar até mesmo para 30, 40 anos do século anterior que vivemos. There were people who taught faith before Brother Hagin, Antes do irmão Reagan, já havia pessoas que ensinavam fé. but he is someone that people look at, and sometimes he is called the father of the modern day faith movement. Mas ele é uma pessoa, uma referência, né, que muitos estão a observar, e muitas vezes ele é inclusive chamado de o pai da fé, o pai do movimento moderno da fé. And when you study church history, E quando você estuda a história da igreja de maneira mais ampla, you see that God emphasized certain truths at certain times. você vê mesmo um movimento onde Deus ele enfatizava certas áreas em Based on- certos momentos diferentes. Based heavily on what the church needed at that time. E eu acredito que basicamente essa ênfase se dava à necessidade que a igreja tinha naquele momento. You go back to the 1500s, Você volta ali para os idos dos anos de 1500, por exemplo. and people needed to understand that we are saved by faith. Ali havia uma forte necessidade das pessoas de entendermos que a salvação acontecia por meio da fé, Not by works. não por obras.
And so for a couple of hundred years, Então, ao longo de vários anos, there was a great emphasis on understanding justification. houve mesmo a necessidade da compreensão precisa da justificação. When you move into the 1700s, Quando você vai um pouco mais adiante ali por volta de 1700, 1700s, the church was pretty much established a in that igreja truth. já estava solidificada nessa verdade. But they didn't know much about missions, Mas eles não sabiam muito sobre missões, about world evangelism. sobre evangelismo mundial. So the Holy Spirit began to emphasize that. Então a gente vê mesmo o Espírito Santo direcionando uma ênfase para aquilo. In the 1700s, Na 1700s, ali nos anos de 1700, there was a great missionary movement through a group called the Moravians. houve mesmo um grande movimento missionário de um grupo chamado os Moravianos. And in the 1800s, Ali, mais à frente um pouco, em 1800, this missionary emphasis was embraced by people from many different groups. essa ênfase missionária ela se abrangeu. Muitas pessoas de grupos diferentes abraçaram ela. And in the 1900s, E aí a gente chega em 1900. there was a great outpouring of the Holy Spirit. Houve mesmo nessa época um grande derramamento do Espírito. And it was like God was saying, you need supernatural power Era to do como what I've se called you Deus to mesmo do. estivesse dizendo, olha, vocês vão precisar de um poder sobrenatural para fazer aquilo que eu chamei vocês. And so many people think of Azusa Street in the United States Muita gente lembra da Rua Azusa nos Estados Unidos, and the resurgence of the gifts of the Holy Spirit. aquele ressurgir dos dons do Espírito. But there were also outpourings in other parts of the world. Mas também tiveram derramamentos e avivamentos que aconteceram em outras partes do mundo. There was a great revival in Korea. Houve um grande avivamento na Coreia. There was an outpouring of the Holy Spirit in India. Teve um derramamento do Espírito na Índia. And then in the 1940s, E aí ali mais ou menos em 1940, década de 40, at least in my country, the United States, pelo menos a partir da nossa perspectiva no nosso país, os Estados Unidos, there came a great wave of healing power. veio mesmo um grande derramamento de um poder de cura. And many were raised up with gifts of healings and working of E miracles. muitas pessoas foram levantadas com dons de cura, operação de milagres. Brother Hagin was a part of that. E o irmão Reagan participou disso. But he tended to operate more from teaching the Word of God Mas ele tinha uma tendência a operar melhor a partir do ensinamento da palavra de Deus. as opposed to just getting people healed through gifts of the Spirit. Em comparação àqueles que que mais geralmente faziam a demonstração dos dons de cura por meio da operação, né, da própria cura. Brother Hagin was teaching people, this is who you are in Christ. O irmão Reagan, ele ensinava as pessoas, olha, esse aqui é quem você é em Cristo. This is how faith works. É assim que a fé funciona. And he focused on Mark 11:22 through Mark 11:24. E ele focou muito ali naquela passagem de Marcos 11, 22, 23, 24. Believing that you receive when you pray, Crendo que recebeste quando orastes, speaking to your mountain, falando com a sua montanha, having the God kind of faith. tendo o tipo da fé de Deus. And it just seems like that was such an important truth for the body of Christ to know. E parecia que essa era uma verdade assim tão imprescindível para que o corpo de Cristo conhecesse. It seems like God shone a spotlight on that emphasis. Pareceu que nessa época era como se Deus estivesse ligando um grande holofote nessa verdade. And I happened to come into that around 1977. E em 1977 eu mesmo me integrei a esse movimento. And my wife and I ended up going to Rhema Bible Training E eu e Center. minha esposa terminamos matriculando no Centro de Treinamento Bíblico Rema. And when we went to Bible school, there were 2,000 other E students. quando a gente foi para a escola bíblica, tinha outros 2.000 alunos com a gente. And we were learning these wonderful truths. E a gente estava todos juntos ali aprendendo essas verdades The maravilhosas. simple truths. Verdades simples. The Bible is true. Porque a Bíblia é verdade. The Holy Spirit inspired the O Bible. Espírito Santo foi quem inspirou a Bíblia. He will illuminate the Word of God to our hearts and our minds. É o Espírito Santo quem vai trazer iluminação sobre a palavra de Deus para os nossos corações e as nossas mentes. We can be changed by
by the promises of God. Nós podemos ser transformados pelas promessas de Deus. And we can expect God to do what he said he would do. E a gente pode ter mesmo expectativa de que Deus vai fazer aquilo que ele disse que faria. One famous American pastor Um pastor americano famoso who was very influenced by this message. que foi realmente muito influenciado por essa mensagem. He was a good friend of Brother Hagin, Grande amigo do irmão Reagan, John Osteen. John Osteen. And he would always say, I am who God says I am. E ele sempre dizia: eu sou quem Deus diz que eu sou. I have what God says I have. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. I can do what God says I can Eu do. posso fazer aquilo que Deus diz que eu posso fazer. The faith movement, O movimento da fé, when it comes right down to it, quando se trata realmente dele, is just believing that the Bible is true. significa simplesmente acreditar que aquilo que a Bíblia diz And é a word, verdade. and the Word of God works in my E life. que a palavra de Deus ela vai funcionar na minha vida. Now, at the same time that thousands upon thousands of people's lives were being changed, E ao mesmo tempo que milhares e milhares e milhares de pessoas estavam tendo as suas vidas transformadas, there were many opponents. também se levantaram muitos oponentes. There were many people saying, we think you're a heretic. Muita gente se levantou e disse: a gente acha que você é um herege. We don't believe the gifts of the Spirit are for today. A gente não acredita mais que esses dons do Espírito são para hoje. We don't believe it's God's will to heal. A gente não acredita que é a vontade de Deus curar. And so many people were glad about the message of faith, Muita gente ficou feliz, satisfeita com a mensagem da fé. and many people were mad about the Mas message of muita faith. gente ficou chateada também com a mensagem da fé. You know, Brother Hagin never took those attacks personally. E o irmão Reagan, é interessante que ele nunca recebeu esses ataques de maneira pessoal. He believed the Bible was God's word, Ele acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. and he knew that he would someday stand before Jesus, E ele sabia também que num dia ele haveria de prestar contas diante de and that Cristo. Jesus would be the one to judge him. E seria o próprio Jesus aquele que haveria de julgá-lo. Either what he had done was right, Se aquilo que ele havia feito foi correto or what he had done was wrong. ou se aquilo que ele havia feito foi errado. And he believed if Jesus said he was right, E ele acreditava que se Jesus dissesse: olha, foi correto, it didn't make any difference if everybody else thought he was wrong. essa oposição e todo mundo pensar que ele estava errado não ia fazer a mínima diferença. And so this message drastically changed the landscape of American Christianity. E essa mensagem, ela teve um impacto profundo e ela alterou toda a paisagem daquilo que a gente poderia chamar do cristianismo americano. And I believe somewhat the landscape of Christianity around the world. E eu acredito que não só na América, mas inclusive a forma como o cristianismo foi compreendido ao redor do mundo. We take the thousands and thousands of Rhema graduates. A gente pensa nesses milhares e milhares de graduados do Rema. One couple brought this message to Brazil. Um desses casais trouxe essa mensagem para o Brasil. Bud and Jan Wright. Bud e Jan Wright. Just a humble couple, Um casal humilde, just obeying the Holy Spirit. apenas obedecendo ao Espírito Santo. And today, thousands and thousands of people throughout Brazil E hoje milhares e milhares de pessoas ao redor de todo o Brasil have been impacted by this message. foram impactadas por essa mensagem. Even in America, Mesmo na América. I will hear preachers A gente escuta pregadores that 20 or 30 years ago que 20 ou 30 anos atrás might have been very critical of Brother Hagin. talvez tenham sido muito críticos com relação ao irmão Reagan. But if you listen to them today, Mas se você escutar eles hoje, they're saying some of the things he used to say. eles estão dizendo umas coisinhas ali que ele costumava dizer também. They might not ever give him credit. Talvez eles nunca deem a ele o crédito. But all of a sudden, some of them are starting to say, we are the righteousness of God Mas in de Christ. repente, alguns já começaram a dizer: olha, nós somos a justiça de Deus em Cristo Or Jesus. we need the power of the Holy A Spirit. gente precisa do poder do Espírito. They would never give Brother Hagin credit. Nunca vão dar o crédito ao irmão Reagan, não. And he wouldn't want the credit. E de fato, ele nem ia querer o He crédito. would say, it's not me, Ele ia dizer: olha, não fui eu, não. it's the Bible, É a Bíblia. it's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. But I think the Word of Faith movement Mas eu acredito que esse movimento da palavra da fé has drastically
impacted the body of Christ Ele trouxe realmente um impacto extremo ao corpo de Cristo, around the world. ao redor de todo o mundo. Amém. Muito bom. Uau, o amazing. senhor estava falando sobre algumas críticas a doutrinas da palavra da fé. Did you mention some criticism toward the Word of Faith message? Eu queria saber do senhor quais são os ensinamentos ou doutrinas que o senhor vê hoje em dia que são mais perigosos para a igreja. And I would ask you, in your opinion, what would be the teachings that we see all around today that could be considered really dangerous to the church? There have always been dangerous teachings. É importante entender que sempre houveram ensinos perigosos. Paul dealt with that. Paulo lidou com isso. He told the Ephesian church Ele falou para a igreja dos Efésios, when he was leaving after 3 years of ministry. quando ele estava ali de saída após 3 anos naquele lugar. He told the leaders of the church. Ele comunicou para os líderes da igreja. He said, after I leave, Só depois que eu sair, dangerous wolves will come in, lobos perigosos vão aparecer. bringing different doctrines, Lobos vorazes que vão trazer doutrinas and they diferentes will not spare the flock. e não vão poupar o rebanho. He even said, of your own selves Ele até disse, mesmo dentre vós, will some men arise, alguns vão se levantar, speaking perverse things, falando coisas perversas, to draw away disciples after a themselves. fim de que possam conquistar seguidores para si próprios. You know, in the early church, Sabe, na igreja primitiva, you know, many of the beliefs that they had to fight against muitas das crenças com as quais eles tinham que lutar, que tinham que combater, came from the culture in which they lived. vinham da própria cultura na qual eles viviam. Certain Greek philosophical ideas. Algumas ideias que eram mais derivadas da filosofia grega, We often hear of Gnosticism. Gnosticism. A gente escuta falar do gnosticismo. That was something that John had to deal with a lot. Foi algo que João teve que lidar com isso também. He talked about people who taught that Jesus had not come in the flesh. A gente tinha lá pessoas, por exemplo, que falavam que Jesus não tinha vindo encarnado. In other words, Jesus was not really human. Em outras palavras, eles diziam que Jesus não era de fato humano. And he said, no, Jesus came in the flesh. E ele disse, não, Jesus veio na carne mesmo, em carne. Well, if Jesus did not come in the flesh, Se Jesus não veio em carne, and this again went back to Greek philosophy. e mais uma vez isso remete a essa modalidade de filosofia grega, If Jesus had not become a real human being, porque se Jesus não tivesse se tornado um ser humano mesmo, then he didn't have a real human body. então ele não tinha um corpo humano. If he didn't have a human body, Se ele não tivesse um corpo humano, he didn't have human blood. ele não tinha sangue humano. If he didn't have human E blood se não tivesse sangue humano or human body, ou um corpo humano, he didn't really die on the cross. ele nem teria morrido naquela He cruz. didn't really shed his blood. Ele não teria de fato derramado do seu If he sangue. didn't have a human Se body, ele não tivesse um corpo humano, not only did he not die, não somente ele não haveria morrido, but he wasn't resurrected. mas não haveria sido igualmente ressurreto. So it undermines the entire message of the gospel. E isso seria uma quebra fundamental que faria desmoronar toda a mensagem do evangelho. You go a couple further centuries in the church, Você avança alguns poucos séculos na história da igreja and there was a heresy called Arianism. e houve ali uma heresia chamada Arianism, arianismo, alguma coisa assim. There was a bishop from Alexandria, Egypt, Um bispo de Alexandria, no Egito, named Arius, chamado Arius, who taught that Jesus was less than God. que ele dizia que Jesus era menor do que Deus. Well, the message of the Bible, E a mensagem de fato da Bíblia this is how John started his gospel. foi de fato assim que João começou o seu evangelho. In the beginning was the Word. No princípio era o The verbo. Word was with O God. verbo estava com Deus The Word was made the Word was God. e o verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. So in those four phrases, Então nessas 4 frases, in John chapter 1, João capítulo 1, in the beginning was the no Word, princípio era o verbo, we see the pre-existence of Jesus. a gente vê aqui a pré-existência de Jesus. The Word was with O God. verbo estava com Deus, With means there was more than one person. significa para nós que
existe mais de uma pessoa ali na So that Trindade. suggests the Trinity. Isso aponta para a Trindade. The Word was God, A palavra era Deus, teaches us the deity of o Jesus. verbo era Deus, nos mostra a deidade ou a divindade de Jesus. And the Word was made flesh, E o verbo se fez carne, teaches the humanity of nos Jesus. mostra a humanidade de Jesus. Those are 4 foundational beliefs of the Christian Rapaz, faith. essas são 4 crenças fundamentais para o cristianismo. So in John's day, Nos dias de João, they were attacking the humanity of Jesus. eles estavam atacando a humanidade de Jesus. But a couple of centuries later, Mas alguns séculos depois, they were attacking the deity of eles Jesus. estavam atacando a deidade ou a divindade de Jesus. But now we come all these centuries later. Mas agora a gente está aqui já vários séculos depois. I don't hear a lot of people today. Eu não escuto, não, muita gente hoje. We don't believe Jesus was fully human. A gente não acredita que Jesus era de fato humano. The Bible nails that down. Porque a Bíblia, ela crava isso aí. You do have some groups, we would call them cults. Até tem alguns grupos, a gente poderia dizer que se tratam mais de seitas. And they say, well, we don't think Jesus was really God. A gente não acha que Jesus de fato era Deus. We think he was created. Eu acho que a gente pensa que ele foi criado. And so they take away from the deity of Jesus. Então eles tentam minar essa divindade de Jesus. But most Christian denominations Mas a maioria das denominações cristãs have resolved for centuries já tem esse ponto muito bem resolvido por séculos. that Jesus is God. Jesus é Deus. You know, there's God the Father, God the Son, Deus o God the Pai, Holy Deus o Ghost. Filho e Deus o Espírito Santo. So when something is well established, not only by the Bible, but believed upon by the E church, quando algo já está bem pacífico, assente, bem estabelecido, não só pela Bíblia, mas pela crença dos cristãos, Satan can't use that false belief a lot. Satanás não pode tomar muita vantagem dessa falsa crença, não. So he's always trying to find some new false doctrine. Então ele fica sempre tentando introduzir uma nova falsa doutrina. And when we talk about different beliefs, E quando a gente está falando sobre crenças distintas, everybody sees little things differently. todo mundo vê algumas coisinhas de maneira diferente. But as a Bible teacher, my main concern Mas como mestre da palavra, o meu maior ponto de atenção are what I call major beliefs, é o que eu chamo de crenças mais fundamentais, essential mais beliefs, essenciais. things that deal with salvation. Coisas que têm relação, por exemplo, com a salvação. I would say that today, Eu diria, por exemplo, que hoje, some of the most dangerous beliefs, uma das crenças mais perigosas, anything that takes away from the trustworthiness and reliability of the Bible. seria algo que tenta diminuir a confiabilidade ou a veracidade da Bíblia. I believe the Bible is God's word. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. I believe the Old and the New Testament were inspired by the Holy Eu Spirit. acredito que tanto o Novo quanto o Velho Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo. And that the men who wrote the Bible were so moved by the Holy Spirit E esses homens que escreveram a Bíblia, eles foram movidos pelo Espírito that Santo. what they wrote is trustworthy. O que eles escreveram é confiável. So when Satan wants to destroy truth, Quando o Satanás ele quer destruir uma verdade, he will attack the authority ele vai tentar atacar tirando essa autoridade. and start with little compromises. E começar com pequenas relativizações. Well, the Bible is really good, Não, a Bíblia é boa, but it's not totally God's word. mas não é totalmente palavra de Deus. It may contain some of God's word, Eu acho que a Bíblia até contém uma parte da palavra de Deus. but it's not all true. Mas não é toda verdadeira assim. You know, the first thing that Satan said A in the primeira Garden of coisa que Satanás disse no Jardim do Éden, he said to Eve, ele falou para Eva. "Did God say, Deus não disse,
questioning the authority of God's Ou seja, word. questionando um pouco ali a veracidade da palavra de Deus. And once you start doubting the Bible, E uma vez que você abre essa porta para começar a considerar uma dúvida sobre a palavra de Deus, where do you stop doubting the Bible? aonde é que você vai parar com essa dúvida? Quando você vai parar de duvidar? Well, if the Bible's not really true, Porque se a gente não tiver clareza de que a Bíblia é de fato verdade, then maybe Jesus wasn't really raised from the dead. talvez Jesus não tenha sido realmente ressuscitado dos mortos. Maybe it was just kind of a spiritual resurrection. Talvez tenha sido uma ressurreição mais espiritual. Maybe it wasn't a physical resurrection. Talvez não tenha sido uma ressurreição física. Well, that's why Jesus, É por isso que Jesus, when he rose from the dead, quando ele ressuscitou dos mortos, he said, I'm not a spirit. ele disse: olha, eu não sou um espírito, não. He said, look at my hands. Olha minha mão aqui. Look at my feet. Olha os meus pés aqui. Put your hand here. Bota o dedo aqui, ó. And he said, by the way, do you have something to eat? Por sinal, vocês têm algo para comer? And they gave him fish. E eles deram para Jesus peixe. And he ate the fish. E ele comeu o peixe. Jesus knew that someday Jesus sabia, gente, que algum dia some metaphysical cult alguma seita metafísica, was going to say, well, he wasn't really raised from the dead. alguém ia dizer: não, ele não ressuscitou de verdade, não. It was just a hope within the disciples' minds. Aquilo era só uma esperança acesa nas mentes dos And discípulos. so anything that takes away from the authority of the Bible Então, tudo aquilo que vem para fragilizar a autoridade da or palavra the resurrection of Jesus ou a Christ, ressurreição de Jesus Cristo, or here's a very big one. aqui vem um grande perigo. Jesus isn't the only way. Alguns passam a dizer hoje em dia: não, Jesus, veja bem, ele não é o único caminho. He was a wonderful teacher. Ele foi um mestre He maravilhoso. was a great prophet. Ele foi um grande profeta. But he was just one way to God. Mas ele é apenas um dos caminhos que There are levam a many Deus. ways to God. Muitos caminhos levam a Deus. Well, then Jesus was not a great teacher Rapaz, se isso é verdade, Jesus não foi um bom mestre. because he said he was the only way. Porque ele disse claramente que ele era o único caminho. So either Jesus is the Savior Ou Jesus é o Salvador, or he was a terrible teacher. ou ele era um péssimo mestre. And he was not a good man Não era nem um homem bom. because he said, I am the only way. Porque foi ele quem disse: eu sou o caminho, John o único 14, caminho. 6. A gente vê ali em João 14:6. And he was also a very deceived man E além disso, ele seria um homem muito enganoso. because when he was facing crucifixion, Porque quando ele estava ali na crucificação, he said, Father, ele disse: Pai, if there is any other way, se tiver qualquer outro caminho, let this cup of suffering pass from me. deixa com que se existe outra, que não se faça a minha vontade, né? Se existir outra alternativa, afasta de mim esse cálice. Nevertheless, not my will, Entretanto, não se faça a minha vontade, but your will be done. mas que a sua vontade seja So feita. Jesus is either who he said he was, Ou Jesus era quem ele disse que era, Lord and Savior, Senhor e Salvador, or he was a dishonest man ou ele era alguém desonesto. because he claimed to be the only way when he wasn't. Porque foi ele quem disse que seria o único caminho, quando, nesse caso, não era. If he was wrong, Se ele estava errado, then he was very deceived. então ele era não só errado, mas também enganoso. But if he knew he was wrong and said it anyway, Agora, se ele sabia que estava errado e disse a si mesmo, then he's a deceiver. então ele é um enganador. So we have to choose. A gente tem que escolher, né? Either Jesus is Lord, Ou Jesus é o Senhor, or he was a liar, ou era um mentiroso, or he was crazy. ou era um doidão aí. I choose to believe he was Lord. Eu acredito escolher que ele era o Senhor. But you can't just believe, well, he was a good man and a good teacher. Mas essa via aí de acreditar que ele era um bom mestre, um bom homem, aí, Either he is the way, the truth, and the life, or he is not. ou ele é o caminho, a verdade e a vida, ou já não é. I would say one of the most dangerous beliefs today Eu diria que uma das crenças mais perigosas nos dias de hoje is the belief that you don't have to believe in Jesus. é a crença de que você não tem
necessariamente que acreditar em Jesus. that everybody's going to go to heaven no matter what. Que todo mundo um dia vai para o céu, não importa como. And I know very famous preachers E eu conheço, olha, pregadores bem famosos who influenced thousands and thousands of people. que influenciam milhares e milhares de pessoas. And they used to teach the Bible as true. E antes eles costumavam ensinar a Bíblia como verdade. And they have, in my opinion, fallen away from the true faith. E, na minha opinião, eles decaíram da verdade real. And now they teach there is no hell. Agora eles já ensinam que não tem mais inferno, No one will go to hell. porque ninguém vai para o inferno. No matter what you believe, Não importa o que você crê. God's going to bring everybody to heaven. Deus vai levar todos para o céu. So they are claiming they know more than Jesus Então, did. assim, fazendo assim, parece que eles estão dizendo que sabe mais até do que Jesus. Jesus taught the reality of hell. Porque Jesus ensinou, de fato, que o inferno era algo real. He said more about hell than anybody else in the Bible. Ele falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. The good news is not that there is no hell. As boas novas, elas não são que não existe o inferno. The good news is As boas novas são that Jesus paid the penalty for our sin. que Jesus veio e pagou a penalidade pelo nosso pecado. He said, I didn't come to condemn the world. Ele disse, olha, eu não vim condenar o mundo, The world was already o condemned. condenado o mundo já está. I came to save the Eu world. vim para salvar o mundo. That if you put your faith in Se me, você colocar em mim a sua fé, whoever believes in me aquele que crê em mim will not perish, não perecerá, but have everlasting life. mas terá a vida eterna. One of the last things that Jesus said to his Uma disciples das últimas coisas que Jesus disse para os seus discípulos before he ascended to heaven antes de subir aos was céus go into all the world and preach the gospel foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho to every a creature. toda criatura. He who believes and is baptized Aquele que crê e for batizado will be saved. será salvo. He who does not believe Aquele que não crê will be condemned. será condenado. Those are Jesus' words. Foram palavras do próprio Jesus. If I'm going to be faithful to Jesus, E se eu vou ser alguém fiel a Jesus, then I've got to believe what he said. então eu tenho que acreditar exatamente naquilo que ele If disse. I think I'm smarter than Jesus, Se eu ficar pensando que eu sou mais esperto, mais inteligente do que Jesus, then what am I doing representing him? então o que é que eu estou fazendo representando ele? So sometimes preachers get deceived E muitas vezes, infelizmente, alguns pregadores ficam mesmo nesse engano. and they don't believe the plain words of Jesus. E eles não acreditam nas palavras literais de Jesus. No, if I go out and tell people Porque se eu sair por aí dizendo às pessoas: everybody's going to heaven, todo mundo vai para o céu, then many people will like me. muita gente vai gostar de mim. Oh, he's so loving. Esse aí é do amor, amoroso. He's so kind. Esse aí é gentil. If I went out and gave everybody free ice cream, Se eu sair distribuindo sorvete grátis por aí na rua, everybody would love me. todo mundo vai gostar de mim. But our goal is not to be popular. Mas o nosso alvo não é ser popular, If sim. there really is a hell, Se existe mesmo um inferno and if people are really going e there, se as pessoas vão de fato para lá and I don't warn them, e eu não alertá-las sobre isso, how can I say I love people? como é que eu posso dizer que eu amo as pessoas? If Jesus is true, Se Jesus é verdade, if Jesus told the se truth, Jesus ensinou a verdade and there really is a hell, e existe de fato o inferno, how much do I have to hate people not to tell them the truth? quanto será preciso de ódio pelas pessoas para não dizê-las essa verdade? If I walk by your house, Porque se eu for na sua casa, por the exemplo, middle of the night, no meio da noite, and your house is on e fire, a casa estiver pegando fogo, and I say, well, I'm not going to wake up e eu Pastor disser: Tiago. não, eu não vou incomodar o pastor Tiago, não vou acordar ele He's não. probably having peaceful sleep. Eu acho que ele está num soninho gostoso. And I don't want to disturb him. E eu não quero nem perturbar. Do I love you? Será que eu amo você? I need to disturb Rapaz, eu preciso perturbar você you. I need to mesmo. let you know if you don't wake up and get out of your house, Eu preciso chacoalhar você e dizer: se você não acordar e sair de casa, there will be a great disaster. vai ter um desastre terrível.
So you might not like me the minute I wake you up. Então, no minutinho que eu te acordar, talvez você não goste de mim. Why are you calling me at 3 in the Por que tá morning? me ligando de 3 da manhã? But if I say your house is on fire, Mas se eu disser, é porque a casa tá pegando fogo. I want to save you from that fire. E eu quero salvar você desse incêndio. It might bother you when I first wake you up. Talvez você tenha se acordado com esse tom de um pequeno incômodo. But later you're going to be very thankful. Mas depois você vai se manifestar muito grato. And it's not just that our message is to keep people from hell. E não significa com isso dizer que a nossa mensagem é somente para impedir as pessoas de irem para o inferno. We're not just saving people from something, A gente não está somente salvando as pessoas de algo, but we're saving people to something, mas a gente está salvando as pessoas para algo, to forgiveness, para o perdão, acceptance, para a aceitação, righteousness, para a justiça, eternal life, a vida eterna, a loving relationship with a loving God. um relacionamento amoroso com um Deus amoroso. So I think those are some of the most dangerous beliefs today. Então eu acho que atualmente essas são algumas das piores crenças, Anything- mais perigosas. Anything that erodes a person's faith in the Word of God, Tudo que mina a fé de alguém na palavra de Deus, anything that takes away from the factual reality of Jesus' death, burial, and resurrection, tudo que fragiliza a realidade concreta da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. anything that would cause people to think, well, there is no hell, everybody's going to Tudo heaven. aquilo que leva as pessoas a acreditar, não tem inferno não. It doesn't matter what you believe. Não importa o que você acredita. Those are all very dangerous Rapaz, beliefs. eu acho que essas são bem perigosas. Maravilhoso. Que Wonderful. grande bênção, né? Esse tempo que estamos tendo aqui. E a gente já está caminhando, né, para um encerramento dessa edição do programa Farol Doutrinário. E uma das coisas, né, que o pastor Bud sempre preservava, pastor Tony Cook, era sobre nos manter no fundamento. One of the things that Pastor Bud was always zealous to keep was some foundations. Ele sempre citava, né, nas nossas conferências e reuniões 1 Coríntios 1:10. He always quoted in our conferences, in our meetings, 1 Corinthians 1:10. Sobre termos o mesmo parecer, o mesmo pensamento. For us to keep a same mind, a same judgment. Eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem, né, para todos que estão nos assistindo a respeito da importância de nos mantermos em uma mesma visão, propósito, né, e pensamento. I would like you to address a message to everybody that is watching us, for us, about the importance to keep one same vision, one same mind, one same thinking. Well, thank God for Pastor Bud. Oh, graças a Deus pelo Pastor Bud. And thank God for Mama E Jan. graças a Deus pela Mama Jan. I say this on behalf of all of the family in the United E eu States, sei que eu falo isso no nome de toda a família nos Estados Unidos da América, that we are so proud of them. que a gente é muito orgulhoso deles. We are so thankful for them. Nós somos gratos por eles. And God has shown the fruit of their faithfulness. E o próprio Deus é quem tem mostrado os frutos da fidelidade deles. Their faithfulness and their A obedience fidelidade, a obediência que eles cultivaram. is not only an example, but it's an inspiration. Não é somente um exemplo, mas é também uma grande inspiração. And what Pastor Bud emphasized E aquilo que Pastor Bud enfatizava about unity sobre a unidade is so important. é tão importante. When Jesus was praying that great prayer in John chapter 17, Porque quando Jesus estava fazendo aquela grande oração ali no capítulo 17 de João, it's called the high priestly a prayer. gente conhece hoje como a oração sacerdotal. It's what he prayed for his disciples, not just those disciples, but us disciples. Essa oração foi aquela que Jesus fez pelos seus discípulos, mas não somente aqueles discípulos, mas inclusive nós como discípulos. Before he went out to the Garden of Gethsemane. Antes que ele fosse ali naquela ocasião para o jardim do And Getsemane. of course, there his emphasis shifted. E ali, claro, no jardim a ênfase acabou mudando um pouco. In John 17, he was praying for us. Em João 17, ele estava orando por nós. As he went to the Garden of Gethsemane, he was agonizing over what would happen on the cross. E aí, quando ele entra no Getsemane, ele já passa para uma fase de agonia em decorrência daquilo que viria na cruz. But when Jesus prayed for us, Mas quando Jesus orou por nós, John 17, João 17, he prayed for our unity. ele orou pela nossa unidade. He said, I pray, Father, Ele disse: eu oro, Pai, that they will be one, para que eles sejam um, even as we are one. mesmo jeito que nós somos um. Now that's fascinating. Agora veja bem, isso é impressionante. If Jesus just said, I'm praying for them that they may have unity, Se Jesus somente dissesse: eu estou orando por eles para que eles tenham unidade,
What does that mean? O que é que isso quer dizer? But he qualified it. Mas ele não somente apontou a unidade, como qualificou ela. He said, I pray that their unity Eu oro para que a unidade deles will be like our seja unity. como a nossa unidade. That sets a high standard. Rapaz, aí o bastão foi para levantou o bastão, né, para um padrão alto, He wants us porque ele queria que nós to have the same kind of unity tivéssemos o mesmo tipo de unidade that the Father, Son, and Holy Spirit share. que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham. There is a mystery to the Trinity. Rapaz, a Trindade é um certo mistério. It's hard for the human É brain to até comprehend it. difícil para o cérebro humano absorver. The classical statement is this: A clássica afirmação é a seguinte: there is one God existe um Deus who exists eternally que existe eternamente in three persons, em três the pessoas: Father, Son, and o Holy Pai, o Spirit. Filho e o Espírito Santo. And that's a theological statement. É uma declaração teológica, But when we look at the Trinity from a practical statement, mas a practical viewpoint, quando a gente olha para a Trindade de um ponto de vista mais prático, I address this in my book, God's Dream Team. eu abordo essa questão no meu livro O Time dos Sonhos de Deus. Practically speaking, Falando de maneira prática, the members of the Trinity function as a team. os membros da Trindade funcionam como uma equipe, como um time. They each have different roles and responsibilities. Cada um tem papéis diferentes, responsabilidades diferentes. The Father plans, O Pai planeja, the Son o performs, Filho executa and the Spirit perfects. e o Espírito aperfeiçoa. In redemption, Na redenção, por exemplo, God the Father planned it. Deus o Pai planejou, Jesus the Son came and carried it out. Jesus veio aqui e levou aquilo à execução, By his life, his death, his resurrection. através inclusive da sua própria vida, da sua morte e da sua ressurreição. And then the Holy Spirit comes and reveals it to our hearts. E aí o Espírito Santo vem para revelar isso aos nossos corações. So, and you can see that in various areas where the Trinity is in E operation. você pode ver isso em várias áreas onde a Trindade está em operação. So when Jesus prayed that we would have the same kind of unity as the Trinity, E aí quando Jesus vem e ora para que a gente tenha essa mesma unidade, do mesmo modelo que a Trindade cultiva, that there is no strife amongst the members of the Trinity. rapaz, se a gente olhar, não tem contenda nem divisão nenhuma entre os membros da Trindade. There is no competition. Não tem competição. The Father never says, "This is my plan," O Pai nunca disse, olha, esse é meu plano. and Jesus says, "No, I want to do something E different." Jesus disse, não gostei, quero fazer algo diferente. There is perfect unity Existe perfeita unidade, and perfect harmony perfeita harmonia amongst the members of the entre os Trinity. membros da Trindade. And Jesus prayed this in John 17. E Jesus orou isso em João 17. He said, "Father, I pray that they will be one Eu oro, Pai, para que eles sejam um, as we are one, como nós somos um, so that the world will believe para que o mundo creia and the world will know e o mundo saiba that you sent me." que você me enviou. So sometimes we preachers, Sabe, às vezes a gente, os pregadores, we like to think the way the world will believe and the world will know a gente gosta de pensar que o meio pelo qual, a forma pela qual o mundo vai conhecer e saber is because of our great é sermons. por causa das nossas grandes But pregações. Jesus never prayed, Mas Jesus nunca orou. "I pray that their sermons will be great. Eu oro para que as pregações sejam excelentes. Then the world will believe. Aí o mundo saberá. Then the world will know." Aí o mundo crerá. He never prayed about Ele that. nunca orou assim, não. But he prayed for all of us Mas ele orou por todos that nós we would be one. para que nós fôssemos um. Then the world will believe. Aí sim o mundo creria. Then the world will know. Aí sim o mundo saberia. And so Pastor Bud, when he would emphasize that, Então, quando o pastor Bud colocava ênfase nisso, he was expressing the heart of God. ele estava de fato expressando o próprio coração de Deus. And when you stop and think about it, E quando você para pensar nisso, Jesus prayed for our unity. Jesus orou pela nossa unidade. Is a major concern and emphasis by him. Foi de fato um grande ponto de atenção, uma ênfase que ele jogou He ali. prayed for us to be one. Ele orou para que nós fôssemos um. So when we are one, Então, quando nós somos um, when we do operate in unity, quando a gente abraça e opera em unidade, we are an answer
to his prayers. A gente está se tornando uma resposta para a oração de Jesus. We always want God to answer our prayers. Eu sei que a gente sempre quer que Deus responda às nossas orações, But we get to answer his prayers. mas a gente tem aí a chance de responder a oração dele. I think if we answer his prayer, E eu acho que se a gente responder a oração dele, we won't have any problem getting our prayers a gente não vai ter answered. problema em ter as respostas das nossas próprias orações, não. So thank God for what Pastor Bud Então, emphasized. graças a Deus por esse ponto que o pastor Bud sempre reforçava. Amém. Maravilhoso. Então, quero agradecer, né, a todos vocês que estiveram nos acompanhando aqui, assistindo. E também aproveita para compartilhar esse vídeo. Nós também temos outras edições desse programa que estão disponíveis no portal Verbo da Vida. E eu sei que você será ricamente abençoado, né? Foi um tempo muito especial, né, pastor Tiago? Maravilhoso mesmo. Quero agradecer, pastor Tony Cook, muito obrigado. Tiago também nos ajudando You're aqui welcome, sir. sempre. E agradecer você que está sempre ligado no Farol Doutrinário, fica conectado, muita gente boa a gente tem trazido aqui para aprender com essas pessoas que têm experiência, maturidade na palavra de Deus e a gente absorver deles também um pouquinho. Obrigado, viu, Fernando? Amém. Então, até a próxima e sei que vamos continuar tendo um tempo muito abençoado. Lembrando que nós temos livros, né, do pastor Tony Cook à sua disposição através do nosso Verbo Shop. Ele está agora com um lançamento, né, A Igreja Espectadora, o fim da Igreja Espectadora. É um livro sensacional e você pode adquirir através do nosso Verbo Shop, né? É um mais novo lançamento da nossa editora e eu sei que você vai ser ricamente abençoado. Então, até a próxima e fica com Deus.